Olá, meu nome é Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Como você está? Nós estamos nos últimos capítulos do livro Viagem ao Sobrenatural. Este é um livro que pertence à Casa Publicadora Brasileira, como eu tenho dito a vocês, e todos os direitos também pertencem a ela. O desejo de compartilhar esse título com vocês é porque este livro transformou muitas coisas na minha vida. Então eu peço a vocês que tenham um pouquinho de paciência, porque ele me traz emoções, ele me traz pensamentos, ele me traz decisões. Enquanto eu estou lendo aqui com vocês, sou um ser humano, né? Não uma inteligência artificial. E quando a gente vai lendo, a gente vai se emocionando, pode haver algum erro, pode haver alguma interpretação diferente. E eu peço a vocês que tenham um pouquinho de paciência, tá bom? Eu estou hoje também num lugar aberto, que pode haver algum tipo de interferência ou de barulho. Já peço de antemão desculpa a vocês. Vamos à leitura? Capítulo 12, Viagem ao Sobrenatural, Novo Amanhecer e Nova Vida. Sábado de manhã, ao chegar à residência do casal Gross, descobri que seríamos acompanhados à igreja por mais 2 amigos. Após ser apresentado a eles por Cyril e Cynthia, conversamos um pouco e, como era meu costume, tirei do bolso minha carteira de cigarros e os ofereci a eles, que cortesmente recusaram. Então ocorreu-me que possivelmente os adventistas não fumassem. Pouco depois, ao sairmos da casa, perguntei a Cyril sobre isso e ele disse que os adventistas são muito cuidadosos no que diz respeito à saúde, não como um meio de obter o favor de Deus, mas como forma de obter bem-estar completo. As pessoas saudáveis aproveitam mais a vida. Ele mencionou também que um dos próximos estudos bíblicos daria enfoque ao viver saudável e apresentaria os benefícios da abstinência do fumo. Imediatamente garanti a ele que eu não fumaria na presença dos membros da igreja naquele dia. Em que me meti, pensei, como vou fazer isso? Senti-me agradecido ao mesmo tempo porque o jovem casal não me disse logo no início que eu não devia fumar. A minha dependência certamente teria me levado a recusar os estudos com eles. Em uma data posterior, ao conversar com Cyril sobre o fato de que o cigarro dominava minha vida e de que eu, sem dúvida, teria recusado os estudos se eles tivessem trazido o problema à tona, ele disse que, depois que ele e sua esposa oraram a respeito do assunto, eles se sentiram impressionados a tolerar o meu vício com o fim de me conduzir primeiro a Cristo. Naquele momento, eu não compreendia que Cyril e Cynthia estavam tentando reconciliar Roger Monroe com o doador da vida. O Espírito de Deus, porém, estava dirigindo os meus amigos. Por exemplo, quando prometi naquela manhã de sábado que não fumaria na presença dos membros da igreja, ele se regozijou por ver as orações deles respondidas. Antes de me convidarem para ir à igreja com eles, haviam pedido que o Senhor abençoasse minha vida de um modo especial. Eles pediram 2 milagres. Primeiro, que eu visse e apreciasse a santidade do sábado bíblico. Se isso acontecesse, então eles me convidariam para ir à igreja junto com eles. Se eu aceitasse o convite, eles o tomariam como sinal de que Deus estava operando um milagre da redenção. Segundo, que o Senhor tirasse de mim a vontade de fumar. Como Deus respondeu maravilhosamente às orações deles. O pensamento de fumar não entrou em minha mente senão depois das 9 horas. Então, por 2 horas, meu corpo experimentou uma agonia que eu nunca havia sentido antes, levando-me à conclusão de que eu necessitava mesmo de um Salvador. Alguém que realizasse um milagre de amor, removendo o senhor nicotina que se entronizara em cada fibra do meu corpo. Foi uma linda manhã de sábado, naquele dia de outubro de 1946, em Montreal, Canadá. A natureza se revestia de beleza e de vida,
O ar estava fresco e os lindos raios do sol, ao resplandecer por entre as árvores, banhavam a terra com milhares de beijos de amor. A cidade parecia estar mais feliz naquele dia, e por todos os lados víamos evidências de um Deus de amor a cuidar de tudo. Tendo na mente alguns versos bíblicos memorizados recentemente sobre o sábado da criação, senti que aquele dia tinha um novo significado para mim. Eu, um espírita, indo com guardadores do sábado a uma igreja adventista. Meus amigos ainda não eram conhecedores do fato de que eu estava lentamente saindo das fileiras do Lúcifer caído, seu mais feroz inimigo. Fazia poucos dias que eu tivera meu último contato com os demônios. Ao nos aproximarmos da igreja, vi, para minha surpresa, que quase todas as pessoas nas calçadas se dirigiam ao santuário. Alguém cortesmente me deu as boas-vindas à escola sabatina e também uma cópia do boletim da igreja. Ali por perto vi um estande contendo periódicos e folhetos. Aproximei-me e peguei um deles. Após entrar no santuário, fiquei impressionado por ver o templo cheio. Depois de nos assentarmos, comecei a ler o folheto ao som de uma suave música. O material dava muitas informações detalhadas sobre as instituições da igreja e suas várias áreas de atividades. O programa da escola sabatina começou com amáveis palavras de boas-vindas. Os momentos que antecederam o estudo da palavra de Deus foram especialmente ricos em inspiração e informação para uma pessoa visitando a igreja adventista pela primeira vez. O que vi foi um povo dedicado a ser uma bênção aos seus semelhantes. A igreja usou cerca de 40 minutos para o estudo da Bíblia. O pastor Taylor ensinou a lição à classe das visitas. O tema do dia focalizava a vida de Cristo. O assunto central envolvia o conceito de que Jesus de Nazaré, ao viver sobre a terra, pautou sua vida pelos princípios da palavra de Deus, deixando-nos exemplos dignos de imitação. O pastor Taylor fez uma declaração da qual me lembro até hoje. Se seguirmos o exemplo do nosso Senhor, teremos paz, contentamento e sabedoria que o mundo não pode nem dar nem tirar. Essas palavras não poderiam ter vindo em melhor ocasião. Os estudos bíblicos dos poucos dias anteriores, culminando com o do sábado bíblico, haviam me levado a desejar entregar minha vida a Cristo e a observar o sábado. O serviço de adoração das 11 horas foi uma inspiração e terminou com uma cerimônia batismal. Um dos candidatos era o meu novo amigo Cyril. Quando ele voltou, eu disse que, se Deus quisesse, estaria de novo na igreja no sábado seguinte. Disse também que gostaria de falar com o pastor Taylor, se tivesse uma oportunidade. Ao sairmos da igreja, não pude senão agradecer ao casal Gross por sua amável atenção. Naquele momento, eles não podiam entender exatamente quantas bênçãos haviam trazido à minha vida. O Espírito de Deus usou Cyril e Cynthia como seus instrumentos para me levar a uma festa espiritual, onde Cristo, o mesmo que chamou à existência toda a beleza que eu contemplava nas múltiplas cores das folhas daquele lindo dia de outubro, haveria de me regenerar. Às 14h30, o pastor Taylor chegou e, depois de conversarmos um pouco, o diálogo se voltou para questões religiosas. Mencionei que estudara a Bíblia durante aquela última semana. Ele perguntou quantos e quais temas havíamos estudado. Após enumerar alguns dos tópicos, comentei que havíamos feito 20 ou mais estudos bíblicos. Lembro-me daquele momento como se fosse ontem. Os olhos do pastor se arregalaram de surpresa e ele perguntou se havia ouvido corretamente. Quando percebeu que ouvira bem, ele disse: "Você se importa em me contar o que o levou a estudar tanto?" No momento, não posso trazer à lembrança a exata razão que eu dei. Lembro-me de ter ficado surpreso com o espanto dele ao ouvir quantos assuntos havíamos estudado. Eu pensava que qualquer um, ao se encontrar com a verdade bíblica como eu fizera, estudaria as Escrituras de maneira semelhante.
Naquela noite, antes de voltar para casa, o casal Gross esclareceu algumas coisas para mim. Fazia algum tempo, um grupo de membros da igreja havia manifestado interesse em aprender como compartilhar suas convicções religiosas com pessoas de outras crenças. Eles pediram que o pastor lhes desse algum treinamento. O pastor Taylor os aconselhou a usar moderação a estudar com pessoas não familiarizadas previamente com a Bíblia. Ele afirmou que o ideal seria estudar a Bíblia 1 ou 2 vezes por semana, para que o novo estudante tivesse tempo para avaliar o que havia aprendido. O pastor estava certo ao sugerir uma abordagem cuidadosamente planejada. Entretanto, meu caso era uma exceção, e o Espírito de Deus havia levado o casal Gross a fazer o que era mais apropriado para mim. Mencionei ao pastor Taylor a profunda impressão gravada em minha mente da visita à igreja naquela manhã. Então perguntei por que as outras igrejas protestantes não observam o sábado bíblico, já que Deus prescreveu a sua observância como um meio de obter uma bênção especial que ele não colocou sobre nenhum outro dia da semana. O pastor Taylor começou a resposta dizendo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é, na realidade, uma igreja profética. Assim como Deus chamou João Batista para falar ao povo de seus dias, povo que havia perdido de vista as profecias messiânicas, que o Redentor da humanidade estava entre eles, assim também ele levantou a Igreja Adventista para ser uma moderna voz a clamar no deserto. Em relação a muitas igrejas protestantes não observarem o sábado bíblico, Taylor explicou que Deus não força seus caminhos para as pessoas. Pelo contrário, ele deseja de todos um serviço de amor, uma homenagem que brote de uma inteligente apreciação de seu divino caráter. Ele não tem prazer em lealdade forçada e por essas razões concede liberdade de escolha a todos para que possam responder voluntariamente. Depois de conversarmos um pouco mais, percebi que seria impossível continuar guardando em segredo a minha experiência com a adoração aos espíritos. Diante do meu profundo interesse em questões espirituais, era óbvio para o pastor Taylor que algum poderoso fator de motivação estava por trás de tudo. Mesmo relutante em falar sobre minha associação com os demônios, achei que, tendo decidido romper com aquele poder maligno, o pastor poderia me dar uma preciosa orientação. Após revelar minhas atividades como espírita, o pastor Taylor dirigiu minha atenção para Jesus Cristo, a fonte de toda vida e todo poder. Ele afirmou que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é a cabeça de todo o principado e toda a potestade. Isso está em Colossenses 2, 9 e 10. E citou vários textos bíblicos que demonstram o poder do Redentor sobre Lúcifer e os demônios. Senti-me encorajada ao descobrir que todas as forças, incluindo o querubim caído e seus associados, devem a sua própria existência a Cristo. E isso me foi de grande ajuda naquela mesma noite, num encontro que tive com os espíritos. Eu procurava uma oportunidade para pedir que ele explicasse algumas expressões bíblicas usadas pelos pregadores da imortalidade da alma. Não foi preciso esperar muito. Quando ele perguntou se eu tinha mais alguma dúvida, mencionei rapidamente algumas das minhas descobertas ao estudar a palavra de Deus naquela semana. Disse que nosso estudo me revelara que o homem é completamente mortal, ao contrário da crença popular de que, ao morrer, sua alma imortal entra em sua recompensa ou em seu castigo. A Bíblia declara que somente Deus tem imortalidade. Havíamos lido muitas passagens bíblicas que ensinam que o Senhor dará a imortalidade aos redimidos, por ocasião da ressurreição dos justos. Os ímpios, lembrando que eles não possuem a imortalidade, deixarão de existir uma vez executada a sentença de sua punição. Em que pese o fato de a palavra de Deus afirmar claramente que os ímpios perecerão totalmente, algumas passagens das Escrituras parecem indicar o oposto.
Ao memorizar o catecismo católico, quando eu ainda era menino, encontrei expressões que davam suposto apoio ao castigo infindável dos ímpios. Ainda me lembro de frases como fogo eterno, castigo eterno, o fogo do seu tormento sobe para todo sempre, e eu gostaria, pastor Taylor, que o senhor esclarecesse essa aparente contradição. Senti uma profunda satisfação quando ele afirmou que não havia contradição, mas uma falta de compreensão por parte daqueles que aceitam a doutrina da alma imortal. Ele explicou que muitas pessoas compreendem mal o significado da palavra castigo. Elas o definem como um sofrimento consciente e creem que quando os órgãos dos sentidos não percebem mais nenhuma aflição, deixa de ser castigo. Mas se examinarmos as penalidades humanas, veremos que avaliamos o castigo pelas perdas envolvidas e não apenas pela intensidade da dor infligida. Por exemplo, por que se considera a pena de morte como o maior castigo? Não é porque a dor envolvida seja mais intensa, pois algumas formas de tortura, tais como os açoites, produzem mais dor do que a da decapitação ou enforcamento. Nós, porém, a consideramos o maior castigo por ter efeitos permanentes. A vítima fica destituída de uma vez de todos os vínculos e bênçãos da vida, e a extensão da pena é estimada pela vida que a pessoa teria usufruído. Assim acontece, continuou ele, quando a penalidade da morte, da qual não há escape, é aplicada, isto é, não há ressurreição. A segunda morte priva o pecador dos maravilhosos e infindáveis anos da eternidade. Assim como a vida dos redimidos é eterna, assim também é a perda, ou o castigo dos ímpios. Pastor, disse eu, estou gostando da sua maneira de tratar do assunto. Não quero fazer nenhuma imposição sobre a sua bondade, mas poderia, por favor, explicar um pouco mais? Isso tem me incomodado por muito tempo. Nas Escrituras, continuou ele, a expressão para sempre e a palavra eterna, por estarem associadas com fogo e castigo, indicam simplesmente os resultados produzidos pelo fogo ou punição. Não indicam o período de tempo do processo de queimar ou punir. Atentamente assentei-me na beirada da poltrona. Empolgado, eu esperava para ouvir o pastor fazer evaporar mais um dos meus temores de infância. Alguma coisa errada? Perguntou o pastor de repente. Não, nada. Não se preocupe. Eu estava apenas mudando minha posição. Por favor, pastor, continue. Vou dar 3 breves exemplos, disse o pastor, voltando ao tema. Em Hebreus 5:9, encontramos a expressão salvação eterna, isto é, uma salvação que é eterna ou que tem resultados eternos, e não um processo sempre em andamento que nunca chega ao fim. Hebreus 6:12 fala de juízo eterno. Novamente, não se trata de um juízo eternamente em andamento, mas de um processo que, tendo passado a sentença sobre todos os homens, é irreversível em sua decisão e eterno em seus efeitos. E por último, em Hebreus 9:12, fala de eterna redenção. Não uma redenção por meio da qual estamos eternamente nos aproximando de um estado redimido que nunca alcançamos, mas uma redenção que nos livra por toda a eternidade do poder do pecado e da morte. Taylor disse que quando a Bíblia menciona fogo eterno, refere-se a um fogo que produz resultados eternos, para sempre. Somos informados em Judas 7 de que as cidades de Sodoma e Gomorra sofrem a vingança do fogo eterno. O apóstolo Pedro diz que Deus reduziu a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Isso está em 2 Pedro 2, verso 6. A maneira como a Bíblia se explica a si mesma me deleitava. Eu nunca tinha ouvido alguém discutir o assunto com tanta fluência e conhecimento. Para cada palavra, o pastor Taylor apresentava claras referências bíblicas, não deixando nenhuma dúvida quanto ao amor e à bondade de Deus para com aqueles que ele criou à sua imagem. No entanto,
Em minha mente permanecia uma expressão profundamente enraizada, plantada pela instrução religiosa de minha infância. Por um momento relutei em trazê-la à tona. Imaginei que ele não poderia dar uma explicação sobre isso. De súbito ocorreu-me que se ele desse uma explicação, ficaria para sempre estabelecido em minha mente que o Senhor é, no mais completo sentido do termo, um Deus de amor. Pastor, o que a Escritura diz sobre a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos? Isso está lá em Apocalipse 14:11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Eu me acomodei mais confortavelmente naquele sofá da sala de visitas enquanto esperava ansiosamente pela resposta. O pastor Taylor explicou que as Escrituras Sagradas aplicam os termos para sempre, para todo sempre, a coisas que duram por um longo tempo ou por um período indefinido de tempo. Por exemplo, a Bíblia usa os termos para sempre e para todo sempre em referência ao sacerdócio dos judeus, às ordenanças de Moisés, à posse da terra de Canaã, aos montes e montanhas, à terra e ao tempo de serviço a ser prestado por um escravo. Qualquer um dos termos denota duração ou continuação de tempo, sendo sua extensão determinada pela natureza dos objetos aos quais se refere. Quando se refere a coisas que sabemos, por outros textos das Escrituras, não terem fim significa a eternidade de ser. Mas quando se aplica a algo que cessará, seu significado se torna correspondentemente limitado. Ele ilustrou esse ponto com alguns versos das Escrituras. Êxodo 21, do verso 2 ao 6, afirma que na dispensação mosaica, quando um hebreu comprava um servo, esse servo sairia livre no 7º ano de sua escravidão. Mas no caso de o servo não querer deixar seu mestre, ele poderia renunciar aos seus direitos de liberdade por meio de um ritual específico. O mestre traria seu servo perante os juízes da comunidade e o faria chegar à porta na presença deles e lhe furaria a orelha com uma sovela. Então o servo serviria para sempre. Isso está em Êxodo 21, 6. Neste caso, o termo para sempre poderia significar um período de tempo de um dia a muitos anos, a depender de quanto tempo o servo vivesse. O pastor Taylor citou mais um exemplo interessante do termo para sempre, encontrado no Salmo 21, do verso 1 ao verso 4. Sentindo-se agradecido a Deus pelas muitas vezes que o Senhor lhe poupara a vida, o rei Davi exclamou: "Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhes o desejo do coração e não lhe negaste a súplica dos seus lábios. Ele te pediu vida e tu lhe deste, sim, longevidade para todo sempre." E Davi viveu até ficar velho, e assim a expressão para todo sempre usada aqui significa um período de muitos anos de duração. Após dar esse exemplo bíblico para mostrar quão limitada pode ser a expressão para sempre, quando aplicada a algo transitório, o pastor Taylor passou a algumas referências bíblicas em que a expressão significa a eternidade de ser. O 2º capítulo do livro de Daniel descreve a interpretação que o profeta deu ao sonho da grande estátua de Nabucodonosor. O versículo 44 anuncia: "Nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído este reino, e ele subsistirá para sempre." O capítulo 7 declara que os santos receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Isso está no verso 18. Assim como as Escrituras nos assegura claramente que o reino de Cristo, uma vez estabelecido sobre a terra, será um reino eterno e que a existência dos justos não terá fim, assim também a Bíblia nos ensina que a existência dos ímpios cessará por ocasião da segunda morte a ocorrer dentro do lago de fogo.
Foi neste estudo bíblico que vi ruir e desvanecer uma montanha de escuridão e erro. Vi os ditos mistérios que embaraçaram a mente de meus pais católicos em seus esforços de associar o caráter de um Deus de amor com a doutrina do tormento eterno. Tudo isso se derreteu do mesmo modo que o gelo faz sob a luz do sol tropical. Obtive a segurança de que a palavra de Deus não se contradiz. De repente, por volta das 19 horas, senti um intenso desejo de fumar. Para meu espanto, percebi que não havia fumado nada durante o dia todo, nem mesmo pensado sobre isso. Achei que isso poderia ser explicado pelo fato de minha mente ter estado preocupada com as experiências religiosas do dia. Diante disso, cheguei à conclusão de que eu poderia lançar o cigarro para longe de minha mente e de meus pulmões se tão somente ficasse ocupado com boas atividades. Assim continuou nossa discussão sobre temas espirituais. Levantei perguntas que por muito tempo haviam me confundido. Eu estava muito impressionado com o fato de que o pastor poderia ter uma resposta bíblica para cada questão. Meu problema, porém, tornou-se mais intenso. A vontade de fumar era grande demais. A saliva engrossou na boca a ponto de ter dificuldade para falar. As narinas começaram a arder à semelhança do que eu sentia quando tinha um resfriado. Após alguns momentos, tornei-me inquieto e mudava de posição com muita frequência. Finalmente, senti dor de cabeça, algo raro para mim. A dor descia até o dorso do pescoço. Por insistência minha, o pastor Taylor discutiu tópicos religiosos conosco até às 21 horas. Depois que ele partiu, a primeira coisa que fiz foi acender um cigarro e fumei sem parar durante 1 hora. Para minha surpresa, desapareceram todos os sintomas de mal-estar. Ainda naquela noite, antes de sair, o casal Gross me deu um estudo bíblico sobre o viver saudável, incluindo o assunto do fumo. Tornei-me consciente do que estava escravizado por um hábito destruidor da saúde. Imediatamente decidi abandoná-lo, compreendendo que teria que atravessar uma tremenda luta para fazê-lo, a menos que o Senhor pudesse me ajudar. O Senhor do sábado, o mesmo que havia retirado o meu desejo de fumar por tantas horas naquele dia, se dispusesse a me libertar dos cigarros de uma forma permanente. Momentos depois, agradeci aos meus amigos e parti rumo à minha casa. No bonde, recordei-me os eventos daquele dia, especialmente o meu episódio com o fumo, e compreendi que eu tinha mais do que um poderoso inimigo. Idealizei um plano que certamente acabaria com o meu problema com o cigarro. O pastor Taylor havia salientado o grande poder redentor dos méritos do sangue de Jesus derramado no Calvário. De fato, ele me levou a ver e compreender que nós podemos vencer o querubim caído com seus anjos associados somente por intermédio desse poder, como afirmado em Apocalipse 12:11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Naquela noite, cheguei em casa às 23h30. Na minha porta havia um recado para que eu telefonasse ao meu amigo Roland sem me importar com o horário. Ele vai ter que esperar um pouco, pensei. Quando entrei, deu para perceber que os espíritos estavam inquietos. Quase tudo no apartamento estava fora do lugar. Eu estava acostumado a lidar com coisas incomuns e por isso não me perturbei. Primeiramente, peguei os 3 pacotes de cigarro que eu tinha no guarda-roupa e os coloquei sobre a mesa. Então, abri minha Bíblia no capítulo 27 de Mateus e li os versículos 24 a 27 sobre a crucifixão. Coloquei a Bíblia aberta em cima dos pacotes de cigarro, ajoelhei-me diante da mesa e comecei a conversar com o meu grande sumo sacerdote sobre os meus problemas, dando graças pelas bênçãos que ele havia me concedido, mesmo quando eu era um declarado inimigo dele e blasfemava seu nome. Confessei meus pecados e reconheci o mal do meu coração. O pastor Taylor me ensinara que Jesus Cristo ministra no santuário celestial em favor dos aflitos
e que Ele é especialista em casos sem esperança. Compreendendo que eu era um verdadeiro caso perdido para ser trabalhado por Ele, agarrei-me à esperança inerente nas palavras de Taylor. Minha luta era contra inimigos astutos e poderosos. Agradecendo ao Senhor o encorajamento que me deu, reconheci o fato de que o poder do seu amor havia restringido os espíritos demoníacos. Por causa disso, eu queria entregar-lhe a minha vida e servi-lo como ele achasse melhor. Então eu me deleitaria em lembrar do seu dia, o sábado. Apontando para os pacotes de cigarro, eu disse: Senhor Jesus, liberta-me, por favor, desse poderoso inimigo. Quebra o poder que ele tem sobre mim, assim como hoje já manifestastes a tua capacidade de fazê-lo. Remove esse desejo insaciável. Após falar mais um pouco com o Senhor, agradeci o fato dele ter me ouvido e uma vez mais ter abençoado a minha vida. Então levantei-me, levei os cigarros ao banheiro, abri cada pacote, rasguei tudo em pequenos pedaços, lancei-os dentro do vaso sanitário e puxei a descarga. Desde então, nunca mais toquei em um cigarro e nunca mais tive o desejo de fazê-lo. De uma maneira maravilhosa, Jesus operou um milagre de amor. Aqui termina o capítulo 12. E aqui fica pra gente esse estímulo e esse desejo da gente ter um viver saudável, da gente buscar forças para vencer coisas em nossa vida que não temos e a certeza de que Deus ele conduz os seus filhos, cada um deles no tempo certo, do jeito que ele achar melhor. Eu convido vocês para que a gente possa fazer uma oração e agradecer a Deus por esse capítulo e pedir forças e coragem para Ele, para que a gente possa tomar as melhores decisões da nossa vida. Feche seus olhos onde quer que você esteja. Eu vou orar. Bondoso Deus, muito obrigada, Senhor, por esse capítulo de tantas descobertas. Houve descobertas sobre o sábado, sobre a morte e especialmente sobre a saúde. Cuidados que nós precisamos ter para manter uma mente saudável, feliz, em paz. E eu te peço, Deus, se alguém que estiver ouvindo este podcast e estiver preso a qualquer vício, a qualquer droga, a qualquer remédio, ao cigarro, a vícios de alimentação, qualquer coisa, Pai, que possa estar prendendo e limitando esta pessoa pelo poder do sangue de Jesus, que curou o Roger, que curou tantas outras pessoas, que possa, Pai, se apossar de cada pessoa que está aqui e que teu poder se manifeste na fraqueza de cada um e todos nós sejamos libertos das nossas debilidades. Obrigada, Deus, pelo eterno amor que o Senhor tem por nós em nos transmitir a verdade sobre a morte e nos contar como as coisas de fato são. Obrigada pelo sábado, porque o Senhor está mostrando para gente que o Senhor não quer um amor de obrigação. O Senhor quer um amor muito natural, um amor que seja espontâneo e que compreenda a sua lei e a sua vontade no momento certo, do jeito que a pessoa deseja, para que ela possa servi-lo de coração inteiro. Esteja aqui com a gente, fala ao nosso coração e dá-nos, por favor, Pai, a força que necessitamos para tomar as melhores decisões para a nossa vida. Eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.